inquérito. Você tem que decidir se 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe ou não. Quando você tem um problema médico, de saúde, sai no médico. Quem é a pessoa mais habilitada para falar se houve uma tentativa de golpe no Rio de Janeiro? O ministro José Múcio da Defesa, que inclusive estava domingo aqui presente. O que ele falou há 2 meses aproximadamente no programa Roda Viva. Que o Rio de Janeiro foi uma manifestação que perdeu o controle, virou uma balbúrdia e não foi golpe. Outros ex-ministros da Defesa também falaram que não foi golpe. Nelson Jobim e Aldo Rebelo. Até o Sarney falou que não houve golpe. Agora, o que o Alexandre de Moraes decide? Ele diz que não vale a opinião de ninguém. Decide que o Rio de Janeiro foi golpe e ele começa para trás construir um alicerce para manter o telhado do golpe de pé. O relatório da Polícia Federal não me bota no 8 de janeiro. O senhor Paulo Gonet me bota. Foi além dos autos. Eu não tenho que provar que sou inocente. Eles têm que provar que eu sou culpado. Tudo é suposições. Talvez, quem sabe, entra a urna eletrônica como uma vaca sagrada. Que ela é a peça mais importante para me acusar. Quando você vê manifestações do próprio Carlos Lupe, que continua no Facebook dele, dizendo que sem voto impresso, a fraude impera. Nós não podemos desconfiar da urna. Eu, como parlamentar, lá atrás, apresentei uma emenda a um projeto onde o Rodrigo Maia era o relator. Reforma política. Aprovei o voto impresso. Dilma Rousseff vetou. Derrubamos com o apoio do próprio PT. Fui no TSE, junto com o ministro Fux. Ele estava preparando as urnas já modernizadas. Vi as urnas. Todo mundo elogiou a urna. Barroso elogiou a urna. Gilmar Mendes elogiou a urna com o voto impresso do lado. Depois o Supremo, por 8-3, diz que é inconstitucional. Nós continuamos lutando pelo voto impresso. Como na Venezuela, nas eleições desse ano, tivemos voto impresso. Pela primeira vez. E lá foi possível detectar então que tinha algo errado. E quando se fala em urna eletrônica, esqueça a palavra fraude. Qualquer instrumento eletrônico pode falhar, qualquer um. Só a urna que é infalível. E nós devemos buscar cada vez mais camadas de proteção que dê confiança ao povo. Para me acusar que eu atentei contra a democracia por querer o voto impresso, é desconsiderar o parlamento brasileiro. Querem a todo custo me botar, como estava no inquérito, né? No 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Como é que eu posso responder por depredação de patrimônio se eu não estava aqui? Eu, chefe de uma organização criminosa, armada, golpe de Estado. Chegue na Polícia Legislativa aqui no Senado aqui, e pergunte se alguma arma foi apreendida. Não tem nada que me vincule a esses atos. Pessoas inocentes presas, o que me parece, uma opinião minha, que foram presas para justificar a minha prisão. 40 anos de cadeia. Está sendo feito justiça comigo? Sempre joguei dentro das 4 linhas. Quando se fala em estado de sítio, você não pode, ao procurar dispositivos na Constituição, ser acusado de golpista. Não tem cabimento isso. Vou enfrentar o julgamento, não tem alternativa. Mas eu lamento a peça do senhor Paulo Gonet, uma pessoa que sempre tive no mais alto conceito, católica, temente a Deus, e se presta a fazer um relatório desse, indo além do que a Polícia Federal falou. Alguma pergunta sobre golpe de Estado? Complemento. Quando há uma tentativa ou um golpe de Estado em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo. Quem foi o autor, quem foi o general, quem foi o presidente, quem foi o civil. Até hoje aqui, não chegaram à conclusão quem coordenou o 8 de janeiro, quem comandou.
Um golpe sem armas, sem forças armadas, sem um núcleo político que fez contato com o parlamento, que fez contato com a imprensa, que fez contato com o mundo. É um absurdo isso aí, é absurdo. Tentativa de golpe de Estado, é um absurdo, não tem cabimento isso. Inocente sendo preso ainda, inocentes agora respondendo o processo também. Quando acabaram as eleições de 22, dia 1º de outubro, eu falei, vocês estavam lá, parte de vocês na Alvorada, vão sentir saudades da gente. Só sendo saudades quando alguém vai embora. No outro dia, fiz um vídeo, joguei na internet, pedindo os caminhoneiros desobstruírem as vias do Brasil. Tínhamos aproximadamente 1000 pontos de obstrução. O Brasil ia quebrar. Como no governo Temer aconteceu algo semelhante. Quem quer dar um golpe, quem quer o mal do país, não teria feito aquele vídeo que eu fiz. E mais de 90% dos caminhoneiros atenderam. O Brasil não entrou numa situação caótica. A pedido do Lula, via ministro Amúcio, nomeei 2 ministros, dois comandantes de força. No dia 30 de dezembro, fiz uma live. Não somos iguais a eles. Nós respeitamos a Constituição. Nós não depredamos patrimônio. Tudo na transição foi legal. Ninguém reclamou da transição. Do nosso lado foi o Ciro Nogueira, do lado de lá foi o Alckmin. Nenhum problema na transição. Agora essa questão de golpe de Estado não tem cabimento. Até há pouco tempo, conversando com um colega israelense, ele falou: que golpe é esse que o Mossad não está sabendo? Presidente, gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou Fernanda Sete, do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Qual que é a sua avaliação com relação à carta de Donald Trump justificando que a tarifa de 50% aplicada sobre os produtos brasileiros seria por conta do tratamento do judiciário com relação ao senhor? Obrigado pela pergunta aí. Não é só essa a questão. E não é a questão em cima do Brasil apenas. Essa tarifa é de 50%. Ele impôs tarifa para o mundo todo. Até a Índia está negociando. O Xi Jinping não veio aqui por ocasião do G7, não, ficava no BRICS, exatamente porque ele sabia que uma coisa ele não conseguiria aqui. O Brasil está ficando isolado. Quando você fala em soberania, economicamente vai ficar nós e a China, dependente da China. São partidos com uma dependência econômica exclusiva da China. Daí o Lula pode esquecer o padrão dólar, faz o yuan, que é a moeda chinesa. Agora a carta do Trump, por 4 ou 5 vezes ele citou meu nome. O que ele quer aqui? Ele quer que a democracia seja restabelecida no Brasil. Esse é o ponto mais importante. Quando ele fala o meu nome, é dado o que nós fizemos no passado. E o que fizemos no passado? Em 2019, botei hoje, inclusive, nas minhas mídias sociais, um vídeo de 1 minuto do Jornal Nacional, TV Globo, onde o Trump queria sobretaxar o aço e o alumínio nosso. Por 15 minutos ao telefone conversei com ele. Ele não sobretaxou. Quem no Brasil está indo está fazendo mais, que a embaixadora que não está lá, está de férias. A embaixadora brasileira. Mas que o chefe nosso aqui, o ministro das Relações Exteriores, que não está lá também, que até hoje não conversou com o Marcos Rubio. Que política externa é essa? Eu não era acusado de ser uma palha na questão da política externa? Acabei de comprovar aqui que negociei a não sobretaxa do aço e do alumínio em 2019. Todos os países estão negociando, todos. E não pode, não vai ser uma pessoa isolada. Até louvo aqui o Tarcísio, a tentativa de negociar. Não haverá negociação com o Estado apenas. É com o Brasil. E está na cara que ele não vai ceder. Quem ceder para o Brasil, os outros vão fazer também questionamentos. Presidente. E outra coisa, é uma paridade. Eu estava buscando aqui uma paridade. Países, por exemplo, que sobretaxam muito o produto americano,
Ele está cobrando, buscando a paridade. Ele que está negociando. Presidente, só mais uma questão, porque de acordo, né, com os relatos, tanto do governo brasileiro quanto do governo americano, falam que o Brasil tem um superávit, tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Então o motivo da aplicação dessa tarifa não seria por questões econômicas, e sim política. O senhor concorda com isso? Olha, o Donald Trump jogou pesado com a China. Não vai jogar pesado com o Brasil? Ele não quer. Eu tive lá atrás 2 anos com o presidente, e ele também ao lado dele. Ele não quer o Brasil cada vez mais próximo da Venezuela. Será que é difícil entender isso? Naquela primeira carta dele, além de citar meu nome, ele fala na liberdade de expressão, fala em comércio, como agora está o PIX, né? Sendo questionado. O PIX é do governo Jair Bolsonaro. O Banco Central não tinha independência em novembro de 2020. O PIX é nosso. Agora, o que eu estou sentindo que seria essa citação do governo americano agora, que antes do PIX, você tinha um cartão e você pagava uma taxinha em cima disso. Os bancos perderam comigo, com o PIX, e você conta isso, mais TED e mais DOC, mais de 20 bilhões de reais. E eu não taxei o PIX. Tinha gente que queria taxar, a taxinha é pequenininha. Não. Parabéns aos funcionários, servidores do Banco Central. Mas o PIX tem nome, Jair Bolsonaro. Foi no meu governo. Presidente, o senhor concorda, presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que o Brasil pode ser sacrificado por sua causa. O senhor concorda com isso, uma vez que os termos colocados na negociação seria a anistia? Olha, eles não são responsáveis por nada. São uns irresponsáveis. Esse é o Haddad, que colou, inclusive, numa provinha lá de economia, falou lá atrás. Não tem competência. Então, há 2 anos e meio no governo, e só dá Jair Bolsonaro. Esqueçam o Jair Bolsonaro. Esqueçam. Como eu disse, essa taxa não é só no Brasil, é no mundo todo. A nossa está sendo uma das pesadas. Falou em anistia ali. Isso aí eu acho que todo mundo, né, já chegou à conclusão. Você não responde, você não é um repórter, tem que perguntar para mim. Das injustiças sobre o Rio de Janeiro. Não é apenas a Débora. Há 3 semanas, uma senhora com 7 filhos foi condenada a 14 anos de cadeia. Ô, Bolsonaro, mas por que você... Você é repórter? Não, uma pergunta. Por que você Você foi é lá repórter? pela internet? Você é repórter? Você xingou a galera que tava lá. Você é repórter? Era só nos motivar. Eduardo Bolsonaro disse ontem que estava se reunindo com autoridades americanas para conversar sobre as atualizações das reações brasileiras em relação à tarifa. Ele falou, isso é a opinião dele, de que Trump pode tomar aí mais alavancadas decisões sobre o Brasil. O senhor conversou com ele sobre isso depois Tem uma desse nova encontro ameaça. dele? Tem uma nova ameaça vem da OTAN. É o nosso comércio com petróleo, no caso o diesel, que foi negociado comigo antes da invasão da Ucrânia, o Putin. Se não cessar esse comércio, 100% tarifa. E tem mais ainda que ele não falou, vai chegar como novidade para vocês, vou adiantar. Nós também somos dependentes de fertilizantes da Rússia. Quando eu fui lá, começo de 22, antes da guerra, eu fui negociar basicamente essa questão do fertilizante e depois, subsidiariamente, entrou a questão do diesel. Então, quem continuar fazendo comércio com a Rússia, vai perder. Agora, que ironia, né? O Brasil tem, na região da Foz do Rio Madeira, fertilizantes para 400 anos. Por que somos dependentes da Rússia? Reserva indígena. Imensas reservas indígenas para poucos indígenas. Realmente fica difícil você falar que o Brasil vai conseguir sua soberania, uma sua total independência econômica e vai ser um país de primeiro mundo. Com pessoas agindo dessa maneira no questão de reserva indígena. Presidente, o senhor falou sobre Quais são os os próximos estados. passos até agora? O senhor defende que o seu filho, Eduardo Bolsonaro, fique lá, abra mão do Não, mandato? ele- Quais são as negociações que vão vir Ele agora tem, nas próximas semanas? acabou de fazer 41 anos, tá? Já é um parlamentar com uma certa experiência, tem portas abertas no governo Trump, ele conhece dezenas de parlamentares, está trabalhando pela nossa liberdade lá, até pela liberdade de vocês.
E de repente vê um outro jornalista aí sendo apenado por postar ou fazer uma matéria que certas pessoas não gostam. Mas, presidente, o senhor não acha que essa condicionante de anistia em troca de tarifaço é um desrespeito do governo dos Estados Unidos à nossa soberania? E que o seu filho poderia ajudar no respeito à soberania? Isso é lá com o governo Trump. Eu não tenho essa liberdade toda que vocês acham que eu tenho com ele. O que ele quer é democracia no Brasil. Agora, quem vai negociar? Você não tem com quem negociar. Presidente, pelo que tudo indica, vai ficar pior pra gente. Novas sanções que vêm dar por parte do... Mas o senhor exibiu o passaporte para negociar diretamente com o Trump? O senhor pediu o seu passaporte de volta para negociar? Olha, eu acho que teria sucesso ter uma audiência com o Trump. Acho que teria sucesso. Estou à disposição. Presidente, o senhor disse de que os estados não devem continuar uma negociação, porque é uma negociação que deveria ser centralizada no governo federal. O senhor então avalia que o governador Tarcísio deve cessar as negociações? Não, o Tarcísio está fazendo a parte dele. Parabéns ao Tarcísio. Tive 2 dias com ele a semana passada aqui em Brasília. Ele está buscando apoio, né, de grandes exportadores, de empresários. É uma voz importante o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem quase 40% do PIB. Mas ele não vai, o Trump, no meu entender, resolver a questão de importadores, os exportadores de São Paulo. É o Brasil como um todo. O Tarcísio faz mais do que aqui, eu nem sei o nome, né? O cara do Itamaraty aí. É tão insignificante que nem sei o nome dele. Presidente, numa eventual condenação, o senhor poderia pedir prisão domiciliar? Eu não peço nada, eu sou inocente. Não passa na minha cabeça a prisão, sou inocente. Acabei de mostrar para vocês aqui que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Acabei de mostrar para você que não houve tentativa de golpe. E quem diz isso é o atual ministro de defesa do Lula. Presidente, o povo está reclamando tanto aí da taxação do Trump, mas não estão reclamando do imposto do presidente Lula, que vem aumentando ano após ano aí. E a taxação, o petista, a esquerda, ele é da taxação seletiva. Se o Haddad taxar, o Lula está valendo. Tem taxado bastante, a cada 40 dias tem um aumento, um novo imposto. Eu zerei os impostos dos combustíveis, botei um teto de ICMS dos combustíveis, passamos a arrecadar mais. O Brasil começou a ir para frente. Entreguei o Brasil com superávit em 22. Não passei a faixa, que me submeteu uma vaia fenomenal aqui. E não passo faixa para quem tem um comportamento como o Lula tem, né? Uma vida pregressa como ele tem. Presidente, ainda sobre o PIX, já que é a criação do senhor, qual a sua opinião sobre essa decisão, essa opinião de Donald Trump? Olha, ele vai fazer uma investigação, que estamos sabendo, né? Nós não temos nada aqui para condenar sobre o PIX. Hoje em dia o Brasil não vive mais sem PIX. O PIX, inclusive, ajudou a diminuir o número de mortes. Não tem mais assalto, roubo, homicídio em caixa eletrônica. Presidente, não ficou claro. O senhor então defende que o deputado Eduardo Bolsonaro continue nos Estados Unidos, não é isso? Ele é independente. Olha, ele acabou de ser colocado no inquérito por tentativa de... da democracia de direito, não é? De ter violenta de a polícia da democracia de direito. Se ele vier pra cá, ele está preso. Ou não está? O parlamentar fala na tribuna, está preso. Onde é que está o Daniel Silveira? Não concordo em nada que ele fez naquele vídeo dele. Mas foi quase 9 anos de cadeia. Tem que haver mais de 20 parlamentares aqui que estão com o processo Supremo por ocupar a tribuna da Câmara. Vão castrar essas lideranças? Presidente, o presidente Davi Alcolumbre e o Hugo Motta estiveram com o Alckmin e também entoaram um tom de crítica de que as decisões do Trump são um ataque à soberania nacional. Qual é a sua avaliação sobre essa postura? Isso não tem ataque à soberania nacional. O Brasil está deixando de ser soberano economicamente. Vamos ter um único parceiro, ele indica, que vai ser a China. Daí a China impõe as regras aqui dentro. Tem que conversar, ter humildade, parar de atacar o Trump o tempo todo. Esses ataques começaram antes das eleições do ano passado, nos Estados Unidos. Quando o Lula falou que a volta do Trump seria o retorno do nazismo e do fascismo contra a face. Eu não quero repetir aqui a quantidade de vezes que o Lula atacou. E na carta dele, está implícita também, a questão do novo padrão. O Lula quer abolir o padrão dólar das negociações.
Presidente, ontem o Alexandre de Moraes derrubou a decisão do Congresso sobre o IOF. Como que você avalia isso? Eu não sou deputado. Se eu for deputado, estaria. Acho que agora Negão, o sócio, podia falar sobre isso aí. O que ele está sentindo. Bom, para nós do PL e da oposição, fomos muito claros ontem de que é uma total interferência ao Congresso Nacional, uma afronta ao Estado Democrático de Direito, e é vergonhoso ver que a caneta de um ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, que não teve nem um sorteio para ele, foi declinado para ele por um outro ministro, e parece que no Supremo Tribunal Federal de 11 só existe um ministro ultimamente, decidir soberanamente sobre deputados e senadores. Isso é um aviltamento, uma afronta ao Congresso Nacional, e nós ontem tivemos um triste dia no capítulo da democracia brasileira. Isso é inaceitável. O ministro Alexandre de Moraes não teve um voto popular para estar onde está, para decidir por todos nós que somos eleitos pela população brasileira. E agora, o IOF está na conta do Lula e do Alexandre de Moraes. São os dois responsáveis por aumentar impostos aos brasileiros. E acabar com a narrativa que o IOF só atinge os ricos. Atinge todos, sem exceção. Presidente, falando novamente, acha já fora das eleições? Não, estou fora. Qual crime eu cometi? Eu tentei dar golpe de Estado? Não dei. Se for condenado, injustiça. Por que eu estou inelegível? Abuso de poder político, e se reuniu com embaixadores? 2 meses antes, o ministro Fachin havia se reunido com embaixadores. E terminou essa reunião, o ministro Fachin, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições imediatamente após o anúncio do TSE. A outra, abuso de poder econômico. No 7 de setembro aqui, nunca se viu tanta gente aqui em Brasília, deixei minha faixa, ocupei o carro do Silas Malafaia e falei com o povo, abuso de poder político, abuso de poder econômico, não sou culpado de nada, não estou sendo acusado de corrupção. Vemos o tempo todo aqui, até o próprio Supremo aqui, arquivando processo. É uma injustiça comigo, uma injustiça quem está do meu lado nesse processo, injustiça quem está preso, quem está exilado lá na Argentina, injustiça com meu filho que está nos Estados Unidos. O senhor se sente traído por Mauro Cid, pelas declarações Eu do nunca Supremo? falei sobre o Mauro Cid. A delação dele, você deve saber, né? A delação tem que ser espontânea, voluntária, verdade e prova. Ele mudou no mínimo 7 vezes a sua delação. Tudo secreto. Nós, por nós, senhor advogado, não podia ter acesso a nada. E quando nós pedimos os vídeos das delações, que tem que tornar-se público, aparece parte dos vídeos apenas. Ele foi chantageado, ele foi ameaçado quando entrou no hall de possíveis punidos, a esposa e a filha. Em relação à reunião com chefes das Forças Armadas para discutir a tal da minuta golpista, o senhor assume que teve essa reunião com eles? Foi discutida essa minuta? Você fala em minuta golpista, né? Cadê essa minuta? O próprio Alexandre Moraes falou que não tem. Foi conversado sobre dispositivos constitucionais. E por que foi conversado? A primeira petição nossa, junto ao TSE, em novembro de 22, o senhor ministro Alexandre Moraes não conheceu, mandou arquivar e deu uma multa de 22 milhões. Se a gente recorresse ou apertasse uma outra petição, a multa poderia passar para 200 milhões. Quem sabe até com a força que ele tem, caçar o registro do PL. Eu fui onde? Buscar uma alternativa. Na Constituição. Conversar sobre Constituição agora é golpe de Estado? Você também não sabe. Em 2019, eu discuti Estado de Defesa no Brasil, lá em Roraima, para a gente fazer um Leandro Tucuruí. Conversei com o Rodrigo Maia e com o Pacheco. Conversamos, e outra coisa, quando se faz Estado de Sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos. Foram convocados? Não foram. O segundo passo é mandar uma mensagem para o Congresso, pedindo autorização para um decreto. Foi mandado? Não foi. Agora, querer me dar 40 anos de cadeia, uma injustiça dessa, eu vou ficar aqui no Brasil. Eu estou com 70 anos, cheio de problemas de saúde, vou aguentar aqui. Injustiça completa. Eles querem tirar o maior líder da direita, conservador aqui da América do Sul, da ficha eleitoral do ano que vem, que se eu vier candidato eu ganho. Até porque, né, até hoje, eu estou mais na lista do que o Lula.
Ele está quando fala besteira. O senhor acredita que o governo Lula tem a capacidade de negociar a taxação? Ele é presidente para isso, né? Você lembra o nome de muitos ministros meus. Eu não sei o nome dos ministros daí, porque só tem incompetente. Ele mesmo. O Lula não é comer jabuticaba, é chupar jabuticaba. Dá para você levar a sério um presidente que diz que vai resolver a guerra da Ucrânia tomando cerveja com o Putin? Dá para levar a sério um cara desse? Não dá, pô. Presidente, a licença do seu filho Eduardo vence no domingo. O senhor defende que ele faz o mandato? Não, eu não sei. Tem que ver o regimento interno aqui da Câmara, né? Ele, pelo que eu sei, ele não vem para cá. Ele vai ser preso no aeroporto. Presidente, o senhor fala que ele pode negociar lá nos Estados Unidos. Pode. Quais os termos? Está conversando, está no Capitólio, está com pessoas próximas ao Trump. Ele tem essa liberdade. Presidente. Mas o que seria pedido em troca? Não, olha só. O Trump quer liberdade. É a primeira emenda da Constituição americana. Liberdade de expressão. Ele quer isso. Ele não quer saber de injustiças. E o meu processo já está no mundo. O mundo já entendeu que é uma farsa. Não é um julgamento fazendo comigo, é um linchamento. Recordar o que fizeram contra mim, até tem um vídeo que eu acho que eu falei ontem aqui, não sei, foi na Poder 360, na CNN. Foi acusar de tudo, só faltou me acusar de engravidar uma baleia. Presidente, pesquisa Quest mostra que 72% dos brasileiros acreditam que foi um erro as tarifas dos Estados Unidos impostas no Brasil por conta do senhor. O senhor mencionou que o senhor se voluntariou a poder negociar com o Trump essa questão, falou da participação do deputado Eduardo na conversa lá no Capitólio. Até que ponto o senhor acredita que tem uma responsabilidade do senhor, do próprio deputado? 72% eu sou culpado? Que pesquisa é essa? Quem pagou essa pesquisa? Olha, inclusive eles lançam uma pesquisa num dia, né, para dar margem aqui, para a imprensa repercutir. Eu sou o responsável. Ele está fazendo com o mundo todo. E o mundo está negociando. A China está a Índia está em vias de acertar uma pacificação lá. Entra commodities, entra carne, entra soja dos Estados Unidos para lá, entra tecnologia, entra produtos farmacêuticos. Nós cada vez mais estamos ficando isolados do mundo. Muitos empresários, investidores já estão tirando dinheiro daqui, estão pensando em abrir uma empresa em outro país. Isso é ruim para a gente. Aqui é uma instabilidade jurídica enorme. Quem quer investir num país como esse? Onde um ministro, de uma canetada, como disse o sócio aqui agora, uma canetada, não valeu o que o parlamento fez. 80% do parlamento votou numa direção, um ministro, só que não vale. Presidente, o senhor acha que se o senhor for condenado, o Trump pode tomar medidas mais drásticas sobre o Brasil? Ele tem uma simpatia comigo, ele falou que eu fui um presidente honesto. Né? Não precisa falar outro nome aqui que é. Outro cara aqui que é. Honesto, que negociei com ele, como falei no começo aqui. Botei 1 minuto e pouco aqui de um vídeo do Jornal Nacional, onde ele ia taxar nosso aço e nosso alumínio. Eu conversei com ele por 15 minutos, não taxou. Outra que tem que entender, quem está ali naquele outro lugar ali, que a diferença entre os países, o PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Alguns estados americanos têm um PIB maior do que o nosso. Tem que conversar com esse país, que é um gigante econômico e bélico, e não ficar o tempo todo alfinetando, estando do lado do Irã, condenando o ataque do Irã, o pai de Israel. Quando o Irã tiver uma bomba atômica, eles vão varrer Israel do mapa. Então, não é com o Brasil, é com o mundo. Graças a Deus, Trump foi eleito. Podemos sonhar aqui no Brasil de restabelecer a nossa democracia. O Eduardo tem lutado lá, restabelecer a nossa liberdade. Não temos mais liberdade. E quando alguém pergunta, você pode ser preso? Posso sair daqui e ser preso. Qual o motivo? Qualquer um. Já viram prisões como do Braga Neto? Alongada, como essa aí? 14 anos de cadeia para quem usou um batom. Tem uma senhora com 6 filhos em Ji-Paraná. O marido condenado a 14 anos de cadeia. Ele passou por aqui. Chegou no domingo de manhã, no transporte, passou por aqui,
foi identificado 14 anos de cadeia. É justo isso? O Trump quer anistia. Eu não sei o que ele quer, pergunte para ele. Pô. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito? Porque se continuar esse 50%, não é? Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando. Se aprovar a anistia, eu estou inconstitucional aqui. O nosso parlamento aqui, se continuar assim, vai ficar igual o parlamento venezuelano. Tem que ver uma reação. Não está ameaçando nada. Ele impõe as sanções e vai negociar. Mas a Você vai negociar com ele. Ninguém do governo conversou com o Marco Rubio ainda. Mas a justificativa da taxação foi a caça às bruxas, né? Tem a questão das caças às bruxas também, é o meu processo. Se quiser fazer qualquer pergunta sobre o processo, eu respondo para vocês. Então é uma injustiça que estão fazendo comigo, com as pessoas que estão presas. Ninguém tentou dar um golpe. A Polícia Federal não me vincula a 8 de janeiro. Eu estou sendo também processado por depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos, eu estava aqui. Não tem nenhum zap mesmo, nenhuma mensagem para ninguém sobre o Rio de Janeiro. Tem depois que aconteceu, condenando. Aí tem. Presidente, diante da situação do seu julgamento, dessas movimentações dos presidentes da Câmara e do Senado, o senhor também perdeu o apoio, de repente, dos partidos de centro para 2026? Eu converso com os partidos de centro. Eles têm consciência do que está acontecendo comigo. A direita vai voltar. Por questão das eleições para o ano que vem. A direita veio para ficar. Ela estava espalhada, nós unimos. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, sou bem recebido. E o IOF pode atrapalhar isso? O IOF foi lá. O decreto do IOF para zerar é meu, de 22. Em escadinha, zerar em 28. Era uma condição para entrar no CDE. Esqueça a CDE. Esqueça o Mercosul, que o Uruguai já negocia livremente. Mas a Argentina está louca para sair do Mercosul. Presidente, a medida ataca o agro, ataca a indústria, setores próximos ao senhor. Isso pode afastar? Se eu fosse presidente, eu teria feito um acordo semelhante à Argentina. Tem dúvida disso? Então o cara fica atacando o tempo todo. Até a primeira-dama falando coisas inapropriadas o tempo todo. Ele quer restabelecer aqui a liberdade do Brasil, que estamos perdendo. Presidente, ontem. A pesquisa que saiu hoje mostrou o Tarcísio empatado tecnicamente com o presidente Lula em 2026. É o nome da direita para disputar? Olha, ele está no PR. Eu não falo pelo PR. Republicano? Partido Republicano PR? Presidente, o senhor disse que é candidato nas eleições do ano que vem, mas o senhor está inelegível. Qual a estratégia para o senhor reverter essa inelegibilidade e se candidatar oficialmente? Eu não vou me comparar com o Lula. Está condenado em 3 instâncias. Lavar dinheiro, corrupção. No meu caso é uma injustiça que está acontecendo. O clamor popular pode colaborar dessa forma. O TSE tem mudado os nomes lá, você pode caber um recurso lá. Eu pretendo, né? Primeiro, espero não ser condenado agora no final do mês que vem. Espero. Porque não tem nada material que me ligue do que estou sendo acusado. E repito, as 2 inelegibilidades. Uma é do Carlos Lupe, que provocou, que está até hoje nas mídias sociais dele, sobre o urna eletrônica. Sem voto impresso, a fraude impera. Está lá até hoje está lá. Mesmo na paz de alguém de direita, esse cara estaria preso, paz derrubada, respondendo processo. Então tudo pode acontecer. Eu fiz um governo diferente. Enfrentei pandemia, guerra, crise hídrica, e o Brasil estava crescendo, porque eu tinha ministros de qualidade, como Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio e tantos outros. Aqui você não tem quem assessore aquele cara que está do lado de lá. Você não tem. Presidente, o senhor vai tentar falar com o Tarcísio? Olha, se eu falo, vou tentar falar, desculpa, eu não vou te responder. Ele gosta de mim, já citou pelo menos 4 vezes o meu nome. Diz que estão sendo feitas a caça à bruxa. E está sendo. Quando eu converso com algum de vocês, repórter, sozinho no canto, tomando aí uma garapa, caldo de cana, vocês concordam comigo.
Aqui não pode concordar, obviamente. Ontem, o senador Ciro Nogueira disse que marcou um encontro do senhor com o ministro Alexandre de Moraes em dezembro de 2022. Como foi esse encontro? O que os senhores conversaram? Foi o que feito o senhor encontro. pediu? Até quem colaborou nesse encontro, marcar a data, foi o Coronel Câmara, tá certo? Foi o próprio Cid também. E conversei com ele por 1 hora aproximadamente na casa do Ciro, aqui em Brasília. Eu não lembro a data exata, mas foi em dezembro. Foi uma conversa? Excelente. O que foi tratado nesse encontro? Até me surpreende agora essa foi forma tratado? que ele veio pra cima de mim. Do que foi tratado na conversa? O que eu tratei? Eu conversei 3 horas com o Putin. O que conversei com o Putin? Só eu, o intérprete. Mas ninguém sabe da conversa. Em menos de um mês, 27 navios fertilizantes chegaram no Brasil. O agro perderia competitividade. Negociamos diesel. E ele queria que eu vendesse ovos para ele. Pedi 6 meses. Depois veio a guerra, não conversamos mais. O Brasil produz por segundo 1.700 ovos. Pode ir no Google que é verdade. Não é aquele cara que fala besteira o tempo todo, chuta número. E é tudo mentira. Mas então a conversa com o Moraes foi nessa mesma linha? Foi A conversa amigável? tranquila, estava indo embora, tranquilo. Estava cuidando da minha vida. Presidente, mas o senhor... Antes disso, eu tive no Supremo, em novembro tinha no Supremo, tinha lá uns 8 ministros. Fui com o Paulo Guedes, uma conversa tranquila. Foi falado para mim que não haveria perseguição. Não haveria caça às bruxas. Um encontro aqui, lógico. Quando você perde o mandato, você conhece seus amigos. Você sai num avião sem paraquedas, sou paraquedista. Seria uma sensação semelhante a daí. E fiquei 30 dias, tipo eles em Bela, quieto, nada nas mídias sociais, nada, a não ser o vídeo lá para os caminhoneiros, nada. E fui embora. Transição 100%. Ninguém reclamou da transição. Quem quer dar golpe, nomeia ministro, indicado pelo adversário. Quem quer dar golpe, daria durante seu governo. E golpe, pessoal, é o after day, como é que fica o dia seguinte? Se aqui o americano desligar o sinal aí do satélite GPS aqui, para o Brasil. Cada vez mais somos dependentes. E o Lula parece que não consegue entender isso. Cada vez mais somos dependentes. Agora você pode buscar acordos, coisa que ele não faz. Presidente, mas o senhor apoiaria o Tarcísio e a primeira-dama, Essa conjunção aí, essa conjugação aí não está na minha cabeça. Presidente, e a primeira-dama poderia vir como vice? Ela nunca falou de política com vocês. Tá? São nomes que estão aí, que estão postos no mercado. Cada partido trabalha o seu candidato. Mas o senhor disse que ela deve se lançar ao Senado. O que está acertado até agora, ela é candidata ao Senado, a senhora Michele Bolsonaro, pelo Distrito Federal. Presidente, Eduardo, o senhor ainda vai mencionou pro que não Senado haveria também pra São perseguição Paulo? e não haveria caça às bruxas. Essa foi uma garantia na reunião com o ministro Alexandre de Moraes? Quem deu isso? Não foi falado dessa forma, mas foi entendido. Isso na reunião com os ministros, 7, 8 do Supremo. O testemunho ele foi o Paulo Guedes, que foi comigo. Isso em novembro de 22. Foi em novembro de 22, já. Presidente, como é que está o acordo na construção do governo do Rio de Janeiro? Aí é o Flávio. Aí é o Flávio. Rapidamente, só para não perder o foco aqui da conversa, aí houve uma precipitação de querer escolher quem vão ser os candidatos numa chapa de governador, vice, senado. Conversei com o governador Cláudio Castro, que a gente vai deixar para conversar sobre isso a partir do ano que vem, que está muito longe ainda, muita coisa para acontecer. Então, com toda a tranquilidade, o nosso grupo continua em unidade lá e vamos tomar decisão junto com outros partidos sobre como montar esse mapa. Há um interesse nosso enorme nas eleições para o Senado. Nós queremos um Senado forte para equilibrar os poderes. E lá no Rio tem a reeleição do Flávio e a outra que a gente não sei se o Cláudio Castro vem como candidato. Um filho meu, Carlos, vai para Santa Catarina, pesquisa lá, dá em primeiro lugar. Tem um desconhecido, Bruno Scheid, Rondônia. Ele está acertando no Brasil todo. Depender de mim, Gilson, em Pernambuco. Estamos trabalhando dessa forma no Brasil todo. Presidente, Aqui, o capitão Beto do Amazonas. se o Eduardo ficar nos Estados Unidos e ele perder o mandato, o senhor vai continuar enviando dinheiro para ele? Eu já mandei 2 milhões para ele. Vai ter mais? Eu já mandei, não tem mais. Sobre essa, Está acabando. sobre essa situação do Eduardo, a gente vai checar o regimento, mas pelo que eu entendi, o mandato dele, a licença dele vai até o dia 4 de agosto.
E após isso, ele tem mais algum período que ele pode levar falta sem sofrer nenhum problema com relação ao seu mandato. São mais 44 sessões ainda. Quer dizer, então, estão antecipando uma situação que o Eduardo não precisa se posicionar sobre isso agora. Então, óbvio, está na responsabilidade dele, ele vai tomar a decisão, mas isso não acontece agora imediatamente em agosto. Ele diz, e eu concordo, com todo respeito aos parlamentares, que ele é mais útil lá do que aqui. Aqui é apenas respondendo mais um processo na iminência de ser preso. E aqui nós temos mais de 20 parlamentares que estão na marca do pênalti, entre eles aí o próprio Nicolas, o Gaia, o cabo Gilberto, mais alguém aqui? Presidente, Marcelo Manhattan. o senhor falou em Eduardo, ele fala na anistia como uma condicionante para o recuo em relação ao IOF. O senhor concorda com ele? Não, ele não está na condição de impor qualquer coisa. Né? Ele acha que a anistia resolveria. Quando fala anistia, o pessoal pensa em mim. Eu não estava aqui em janeiro. Mas para os condenados. É para os condenados, sim. Eu defendo o senhor isso concorda para que a anistia para eu ele... defendo como presidente de honra do PL, eu defendo isso. Como acredito seja quase unanimidade do PL, defende a anistia. Se entrar em pauta, só está garantindo aqui que aprova. Agora, quando tem ameaça, se aprovar, eu vou declarar inconstitucional, daí cai tudo por terra. Quanta maldade, meu Deus do céu! Tem gente inocente agora, pessoas idosas, olhando para concreto na papuda e presídio pelo Brasil todo. Injustiça. Pessoas que nem estavam aqui. E o processo todo, né? A BIM mandou mais de 30 mensagens para o GSI, do general G. Dias, que sumiu, né? Dizendo que ia ter manifestação violenta. Comigo já tem manifestação aqui, eu acredito que quase 1 milhão de pessoas, sem problema nenhum. 8 de janeiro, Lula presidente. Até ouvi o Eduardo Cunha falando numa televisão aí, que se ele fosse presidente, no dia 2 de janeiro, acabaria com os acampamentos. Manteve por quê? Acredito que o golpe deles, só não foi perfeito porque eu não estava no Brasil. Se eu tivesse, eu ia buscar em casa como troféu, à noite ou madrugada de domingo, madrugada de segunda-feira. Graças a Deus não estava aqui. Presidente, só com relação à sua saúde, o senhor ficou meio afastado esses dias, está recuperado? A maior problema que eu tenho é a idade. Estou chipado. E isso pesa, 70 anos pesa. Eu sofri um acidente em 85, quebrei os 4 membros, passei a ser sedentário, a facada tem consequência. Palavra do meu médico lá, que dada a liberdade que nós conversamos, né? Uma outra cirurgia como essa, eu vou para o bico do urubu. Não sou flamenguista não, trouxe Botafogo no Rio. Né? O senhor acha que se você for anistiado, resolveria o negócio das tarifas? Olha, eu posso te garantir que seria semelhante à Argentina. Lá 80% dos produtos tarifa zero. O restante em torno de 10%. Não, eu estou em condições agora, se o Lula sinalizar para mim, me der um passaporte, né? Eu sei que ele vai dar um passaporte, eu negocio com o Trump. Ele fez isso. O pessoal vai conversar. Quem não vai conversar vai pagar um preço alto. E quem vai pagar um preço alto é todo o povo, em especial os mais pobres. Presidente, ontem o senador votou o filho do deputado Gilberto Farias pediram ao STF para investigar Eduardo Bolsonaro por 5 crimes. Qual que é isso? Ativismo judicial? Quem são esses dois? Olha a vida pregressa do Lindbergh. Oh, eu vou fazer uma campanha especial lá no Amapá. O Randolph, né, que tem um apelido aí que eu não vou falar, o Randolph é que se preocupe com a sua reeleição lá. Porque ele tem tudo para rodar, porque eu vou estar dentro lá do Amapá. Porque se eu não for condenado, obviamente, né? Espero que não seja. Como que está a sua agenda para os próximos dias? Vão ter novos atos? Olha, eu tive pressão dos médicos e da dona Michele. Tá? Estou cercado. Eu acho que estou em condições de montar as agendas. Eu acho que no final do mês deve sair em Santa Catarina. Obrigado.
Obrigado, Paulo.